Boa noite, a paz seja com todas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma madrugada. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos quase aqui, falta mais um minutinho. Glória a Deus por este tempo, né? Em nome de Jesus, Senhor nos dando força para estar aqui. Hoje foi difícil, né, gente? Não sei vocês, mas para mim hoje foi luta para estar aqui. Mas glória a Deus, né, que nós temos o nosso Deus maravilhoso que nos ajuda para conseguir realmente cumprir esse propósito, né? Estamos aqui agora com 45 mulheres, né? Teve madrugadas aí que tinham mais de 70 e a gente sabe que não é fácil chegar até aqui, mas nós estamos quase lá, quase chegando a cumprir o nosso propósito de 7 dias na madrugada. E acordar assim, de todos os dias consecutivos, não é fácil. Principalmente quem está numa rotina aí, né, de trabalho, uma rotina aí mais pesada, né? Mas o Senhor nos sustenta e Ele está vendo o coração de vocês, Ele sabe daquilo que vocês precisam. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos? Vou fechar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento, Senhor. Nós nos revestimos da armadura espiritual. Nós nos revestimos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias do evangelho da paz, do escudo da fé e a espada do teu espírito. Senhor, nos envolve, Senhor Deus, com teu sangue precioso, uma camada espessa do teu sangue, que possamos, Senhor Deus, neste momento, romper em fé, Pai, em nome de Jesus, para acessar aquilo que nós estamos buscando, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós entramos agora, Pai, nas regiões celestiais, nesta madrugada, na sexta madrugada. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guiado e nos fortalecido, mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante de toda a luta, mesmo diante de todo o empecilho que se levantam, fazendo a gente querer parar, desistir. Mas nós estamos aqui. E neste momento eu peço, Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos. Eu peço agora, exércitos de anjos em movimento agora em cada casa, em cada lugar, Pai, em todos os cantos, Pai, deste planeta, Senhor. O Senhor sabe que existem mulheres do Brasil e fora do Brasil neste propósito. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor alcance, rompendo fronteiras, rompendo todos os obstáculos que se levantam contra a vida dessas mulheres, contra a família delas. Em nome de Jesus, Pai, ergue muralhas de fogo agora ao redor da casa delas, que elas sejam tocadas pela tua presença, que a cada mover, Pai, que a cada palavra elas venham sentindo a tua presença, a glória do Senhor, a tua Shekinah venha descendo, Senhor, sobre cada ambiente, sobre cada casa, em nome de Jesus, Pai. Nós passamos por processos nesses dias, nestas madrugadas, processos de cura, processos de libertação, e o Senhor ainda continua trabalhando em nós. E cremos, Senhor Deus, que este tempo foi necessário para que possamos romper em fé, rompendo com todos os obstáculos, com tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da tua palavra. E neste momento, Pai, destrói todos os argumentos que se levantam, Pai. Leva a nossa mente cativa diante do trono da graça, que nós possamos ser fortalecidas, que o nosso espírito venha a ser reavivado, porque nós estamos despertando, Senhor, para viver algo novo na tua presença. Nós podemos entender, Senhor, que não foi em vão que o Senhor nos trouxe até aqui. Não foi em vão, Pai, que nós fomos despertadas para fazer parte deste propósito, porque algo novo o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Mas foi importante este posicionamento. Foi importante, Senhor, sacrificar o nosso sono. Foi importante sacrificar nossa alimentação através do jejum, buscando o Senhor, Pai, nessas madrugadas. Eu peço agora, Senhor, com poder e autoridade que o Senhor me deu,
que o Senhor começa tocando agora sobre a mente dessas mulheres, sobre o coração delas, Pai, rompendo, tirando, Senhor, toda a resistência, tudo aquilo que ainda, que se tem algum resquício, Pai, se existe algum bloqueio que impede elas de crer naquilo que o Senhor é capaz de fazer, Pai, que elas venham rompendo agora. Que o teu Espírito Santo venha tocar sobre o coração delas, Pai. Em nome de Jesus, ativa a fé delas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço e que eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a nossa palavra. Hoje é uma palavrinha um pouquinho mais rápida, e eu creio que, né, ontem foi necessário ser um pouquinho mais extenso, né, até por conta do tema, mas eu creio que Deus vai romper, né, com todos os bloqueios através do seu posicionamento. Glória a Deus. Vamos ler então Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos 5, a partir do 25, nós vamos ler até o 34. Amém? Glória a Deus, né? Estamos aqui no nosso sexto dia. Nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que ela tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhes toda a verdade. Então, ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Se a gente for parar para pensar, o que essa mulher viveu, o que ela passou durante 12 anos, buscando respostas em tantos médicos, em tantos lugares, buscando cura, gastou tudo que ela tinha. A palavra está dizendo que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela investiu em tudo que ela podia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela falou: Meu Deus, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. A fé dela foi ativada. Nada, nem aquela multidão que estava em volta de Jesus, foi realmente um empecilho para ela romper, porque aquela fé que foi ativada dentro dela foi o suficiente para ela crer que Deus estava ali com ela, estava impulsionando. E assim como você aqui. Você está aqui nessa madrugada porque uma fé foi ativada dentro de você. Você entendeu que você precisaria vencer essa multidão que se levantou contra você. Você precisou vencer o sono. É uma multidão na sua vida, porque não é fácil acordar, despertar nesse horário. É um horário, o melhor horário do sono, não é mesmo? Então não é fácil acordar. Então, vocês já venceram uma multidão na vida de vocês. O jejum, né? Como é difícil a gente sacrificar alguma coisa que a gente gosta tanto de comer. Por exemplo, você sacrificar tantas horas, né, de alimentação. É, cada uma faz aquilo que consegue, aquilo que está dentro das suas condições, mas é claro que quanto mais a gente faz, mais o Senhor vai nos cobrando. Então chega um tempo
em que você tirar uma refeição no dia ou que você tirar um alimento já não é mais o suficiente. Você vai precisar fazer mais, vai precisar romper mais em fé, porque é se sacrificar pelo Senhor. O Senhor, às vezes, ele vai pedir para você coisas que você vai pensar, meu Deus, que loucura. Vai falar para as pessoas vão pensar, meu Deus, é loucura, né? E eu sei porque tudo que eu tenho vivido agora, e eu sei que não é nada daquilo que o Deus pode fazer ainda, mas eu precisei romper muitas multidões. Quando eu comecei a ter um posicionamento radical, a viver coisas novas, a fazer coisas novas para o Senhor, muitas pessoas se levantaram contra mim, inclusive aqui dentro da minha casa, né? Quantas vezes meu esposo falava assim: para com isso, olha aí, tá sendo radical demais, olha esse jejum, você vai ficar doente, né? As pessoas vão tentar fazer você, nossa, aí você vai chegar a pensar assim: é verdade, né? Acho que eu não vou fazer. Meu Deus, ah, não, sacrificar um docinho? Não, é muito difícil para mim. Ah, não, sacrificar isso? Ah, não, não consigo. Então, muitas coisas vão acontecer para poder trabalhar aqui, ó, na sua mente, para fazer você não crer que você é capaz e no que Deus é capaz de fazer, né? Então, essa mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina que a fé verdadeira, ela não nasce da facilidade, não é com facilidade, mas com uma decisão de não permanecer mais no mesmo lugar. Vocês estando aqui nessas madrugadas, vocês decidiram, falando, não, eu quero viver algo novo. Eu quero viver isso aí, ó, que outras pessoas estão vivendo. Eu quero viver esse movimento. Porque foi o desejo que despertou no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu olhava e falava assim, não, se essa pessoa está vivendo isso, eu também sou capaz de viver. Eu também posso. Então, o que que eu tenho que fazer para acessar isso? O que eu preciso fazer para romper com essa barreira? E eu comecei a buscar, eu comecei a entender que quanto mais eu buscar no Senhor, mais Ele vai me dar. Não porque eu quero, mas porque Ele sabe daquilo, da intenção do meu coração. Aquilo que está no seu coração precisa glorificar o nome do Senhor. Precisa ser um testemunho. Essa mulher é um testemunho. E assim começou a minha história. Eu já contei aqui para vocês, né, de situações que eu vivi, né, de testemunhos. Então, a nossa fé, ela tem que ser movida e nós temos que também contar testemunhos. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei destruída. Eu cheguei acabada. Eu tinha acabado de recentemente passado por um processo muito difícil com a minha filha. Ela teve uma doença que foi Jesus que curou ela. Não teve medicina nenhuma podia curar. Neurologista chegou a falar para mim se eu já tinha agradecido a Deus, porque a doença que a Giovana teve era uma doença para morte ou para sequelas severas, era para ela estar vegetando numa cama. A meningite que ela teve foi a mesma meningite que o filho da Eshla teve que morreu. Ele morreu com a mesma meningite. E um mês depois, a Giovana foi acometida da mesma doença, com a mesma gravidade. E nós ficamos muito tempo no Hospital Pequeno Príncipe. Só que eu nem conhecia Jesus naquela época, mas o Senhor já estava movendo. E foi através dessa situação que o meu coração foi ativado em fé, em buscar o Senhor, em conhecer esse Jesus que curou minha filha. E aí, a partir daí, a minha história mudou. Só que não era só minha filha que estava doente, eu também estava doente. Faziam 3 anos que eu fazia tratamento no Hospital Erasto Gettner, no Hospital de Câncer. E eu já estava com uma enfermidade, assim como essa mulher, eu tinha hemorragias, eu já não podia nem usar mais calcinha, para vocês terem ideia. Quando eu cheguei na médica, a médica falou assim para mim que ela nem poderia fazer biópsia, não podia fazer nenhuma coleta, porque eu precisava ir num outro especialista, porque a situação estava muito séria. E ela falava assim, ó, não use calcinha, não use calça, use saia, porque tem muita ferida aí. Então, quando aconteceu isso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mais um processo de doença, mais uma vez. Eu não aguentava mais. Eu vivia doente, gente. Eu vivia enferma. Mas quando eu cheguei na igreja, foi aí que começou todo o meu processo. Foi onde eu passei por libertação. E uma das libertações que eu passei foi onde eu fui curada. E o médico, ele disse, o que que aconteceu? Por que que a doutora Jane mandou você aqui? E eu não sei, eu acho que a Elisângela está até aqui.
agora na madrugada, e foi ela que me indicou, ela sabe do meu sofrimento, ela sabe o que eu passei. Foi ela que me indicou a médica. E quando eu cheguei lá, o médico chegou e falou assim para mim, mas por que que a doutora Jane mandou você aqui? Ele te mandou, ela falou, eu falei, ela me mandou porque eu estava totalmente cheia de ferida, eu estava com hemorragia, eu estava machucada. Ela não conseguiu coletar o meu preventivo e ela me mandou aqui para fazer biópsia, para fazer. Ele falou, você não tem nada, não tem nada aqui, só tem uma cicatriz, você fez cirurgia? E eu entendi que Jesus tinha me curado. E no meu processo de libertação, o Senhor usou um homem de Deus. E aquele dia, quando houve uma manifestação de um demônio muito violento, o Senhor usou aquele homem de Deus e ele declarou na minha barriga, sem ele saber, ele tocou no meu ventre e falou: Demônio do câncer, sai agora. E naquele momento eu fui curada instantaneamente, assim como essa mulher do fluxo de sangue. Então hoje eu estou falando para você aqui com propriedade, porque o Senhor ativou a fé em mim. Então você não pode deixar que nenhum obstáculo, que nada venha te parar. Você não pode deixar que nenhuma palavra contrária venha trazer dúvida para o teu coração. Então, a palavra do Senhor hoje está contando, né, a história dessa mulher. Foram 12 anos de sofrimento. E a minha história foi muito parecida. Eu sofri durante muitos anos com essa enfermidade e nada me curava. Só apareciam mais doenças, mais enfermidades, um casamento destruído, uma família destruída. Fazia 1 ano e 9 meses que eu fazia tratamento com um psicólogo, acompanhamento, porque eu estava me preparando para separar, porque eu não aguentava mais a vida que eu tinha com meu esposo. Então, eu rompi em fé. E você está aqui hoje para romper em fé, porque a sua história será um testemunho. O Senhor vai te usar para ativar a fé de outras pessoas. Não é em vão que nós estamos aqui. Então, assim, naturalmente, tudo conspirava contra a vida dessa mulher do fluxo de sangue. Espiritualmente, haviam bloqueios muito claros ali. Você imagine só, eu creio, porque eu imagino, eu me vejo nessa história. E assim, Deus é tão perfeito, porque quando eu cheguei a primeira vez que eu pisei o meu pé aqui na igreja no Itatiaia, perto aqui da minha casa, foi a primeira vez que eu coloquei o meu pé dentro da igreja. A palavra que foi pregada naquele dia foi sobre a mulher do fluxo de sangue. E meu esposo ainda falou assim: Nossa, ele está falando de você, o pastor está falando de você. Então, assim, o Senhor conhece a tua história, ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Então não desista, não desanima. Haverão muitos bloqueios, né? Ó, Elisângela tá aqui, sim, ó. Glória a Deus, né, Elis? Haverão muitos bloqueios, haverão muitas dificuldades. Uma multidão vai se levantar contra você para te parar. Vai fazer você querer desistir de lutar pelo teu casamento, vai fazer você desistir de lutar pelo teu filho, pela tua filha, vai querer fazer você desistir de lutar pelo teu sonho. Mas não desista. Deus está ouvindo a sua oração. Olha todos os processos que nós passamos até aqui. Quanta coisa aconteceu. Mulheres passando por libertação, mulheres passando por processos aí muito intensos de cura, né? Animais de estimação passando mal, vomitando, espelho explodindo dentro da casa, né? Os animais endoidecendo dentro de casa, vocês com dores, com mal-estar, dor no estômago, com ânsia de vômito, com dor no corpo. Mas não se assuste. Glória a Deus por isso. Se isso tudo está acontecendo, é um sinal de que há um mover no mundo espiritual. O Senhor está ouvindo a tua oração. Se tudo isso está se levantando, pode ter certeza, o inferno está incomodado com o teu posicionamento. Não desista, se continue posicionada, continue desperta. Essa mulher da história, ela não foi chamada pelo nome dela. Ela não recebeu nenhum convite. Ela não teve nenhum destaque. Ela apenas decidiu que não viveria mais refém dessa condição que ela vivia. Ela se posicionou. E eu entendi isso, mulheres. Então, assim, eu não declare coisa assim, olha, eu já recebi uma palavra, mas eu já desisti. A promessa não chega. Gente, há um poder muito grande através da nossa boca. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você declara.
Isso vai limitar a sua fé. A fé, ela não vem de fora, a fé vem daqui de dentro. A fé vem do seu coração. Então pare de ver os problemas como um obstáculo para o mover de Deus. O que é impossível para o Senhor? Nada. Nada é impossível para Deus. Gente, vocês não têm nem noção do que é a minha história. Vocês não têm noção. Um dia ainda vou escrever o meu livro, ainda vocês vão ler o meu livro, a minha história, do que tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi até para chegar até aqui. Então, não duvide daquilo que Deus pode fazer. Pode levar 5 anos, 10 anos, 12 anos, como essa mulher, mas a tua vitória vai chegar. E o teu posicionamento nesses 7 dias, pode ter certeza que algo novo está acontecendo. A libertação está chegando na tua casa, mas antes de chegar na tua casa, o Senhor está mudando você. Ele está tocando em você, ele está tocando no teu interior, ele está mudando a tua história, o teu pensamento, ele está ativando algo novo em você. E pode ter certeza que depois dessas 7 noites, dessas 7 madrugadas, a tua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais do mesmo jeito. Eu sei porque eu vivi isso e eu declaro isso para a sua vida. Eu declaro, profetizo sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você será um testemunho. Haverá libertação, haverá restauração, haverá provisão, haverá saúde. Tudo aquilo que vocês precisam, vocês vão viver em nome de Jesus. Já até passei aqui tudo que eu tinha escrito, nem tô falando nada do que eu escrevi hoje, gente, porque essa história aqui é a minha história. Eu creio, assim, que vocês vão romper toda essa multidão, né, que vocês estão vivendo. Tudo aquilo que faz traz bloqueio, em nome de Jesus. E aqui está uma chave que eu quero mostrar para vocês. A fé que acessa promessas. É a fé que rompe bloqueios internos antes de romper as circunstâncias externas. O quanto você crê que aquilo que você está apresentando diante do Senhor vai acontecer? Como está o seu pensamento? Como está o teu coração? Existe algum pingo de dúvida que Deus é capaz de fazer? A palavra do Senhor diz que a gente tem que ter, nem que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha só o que o Senhor pede para mim, para você. Então, uma coisa assim, sabe? Um mover muito simples. Eu já vivi coisas extraordinárias através da fé. Gente, nós não conseguimos acessar nada sem fé. Então, nós precisamos buscar isso em Deus. E muitas vezes o maior impedimento está dentro de nós. Os nossos pensamentos, porque a gente acha que não é digna, porque a gente acha que é culpada, porque a gente tem uma incredulidade, a gente tem medo de se frustrar. Será que realmente isso vem de Deus? Será que Deus é capaz de fazer? Sim, Deus é capaz de fazer, sim. Mudar, a gente tem que mudar. E Ele não vai mudar só o ambiente, Ele vai mudar algo dentro de você. Então, que você guarde isso no teu coração, que você nunca mais venha esquecer o que você está vivendo nessas 7 madrugadas. Porque algo novo começou no seu interior. Porque quando essa mulher tocou em Jesus, saiu virtude dele. E olha o que os discípulos falaram para ele. Quando ele fala assim, se alguém tocou em mim, Jesus fala. E o que as pessoas, os discípulos dele, as pessoas que andavam com ele, que viam o que acontecia através da vida dele, olha o que eles falam. Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas? Quem tocou em mim? Meu Deus, quantas pessoas vão se levantar e falar assim: ah, pare, capaz que isso aí aconteceu. Ah, claro que não. Isso daí não acontece, é coisa, ó, da tua cabeça, é loucura. Que as coisas de Deus parecem loucura e nós somos loucas mesmo, não é verdade? As coisas de Deus parecem loucura mesmo. E assim como essa mulher, mulheres precisam decidir romper com tudo aquilo que trava suas promessas. Você precisa romper com o passado, como a gente já declarou aqui nas madrugadas. Você precisa romper com o seu medo. Você precisa entender que esperas prolongadas dependem, às vezes, de um posicionamento seu, né? Que a voz da multidão que vem querer te paralisar, você vai ter que romper isso, né? Aquilo que o Senhor prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele te prometeu. Se você já recebeu uma palavra, apenas creia.
Apenas creia nessa palavra. Então, a fé, ela não é apenas um sentimento ou uma força humana. A fé é um dom dado por Deus. Vocês sabiam disso? E um dos 9 dons do Espírito é o dom da fé. E nós precisamos buscar isso. Se existe algum bloqueio na tua mente, se existe algum obstáculo que está te impedindo a romper em fé, peça a Deus. Peça a Ele. E Ele vai te dar. Ele te dá, Ele te ajuda. É Ele que concede. E nós temos que buscar isso, buscar em Deus. E muitas pessoas se culpam por não conseguirem crer por conta da dor que estão sentindo. Mas hoje o Senhor, Ele está rompendo com toda a dureza do coração, com todas as escamas dos teus olhos, com toda a dureza dos teus pensamentos, todos os bloqueios, tudo aquilo que impede. A fé vence a impossibilidade. Tudo aquilo que se levanta contra você, você vai romper com fé. Então, nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não consigo sozinha, mas eu recebo aquilo que vem do Senhor, me ajuda a crer, me ajuda. Agora pensa comigo, por que que você está aqui hoje? Por que que você foi motivada a entrar nesse grupo? Você acha que foi em vão? Você acha que você foi só motivada pela multidão? Ah, porque tem uma multidão se movendo, há muitas postagens da pastora Ariela tá colocando ali, e eu quero ver o que está acontecendo aqui. Você está aqui de curiosa? Não, muitas entraram e saíram do grupo. Muitas entraram de curiosa e saíram, não conseguiram romper em fé. Mas você está aqui, você rompeu, você está aqui hoje. Então você está preparada para romper com as limitações humanas e acessar o sobrenatural de Deus? Porque para acessar o sobrenatural de Deus precisa ter fé. Nós precisamos ver aquilo que Deus vai fazer. Você começa a já idealizar, você começa a imaginar, Senhor, eu vou ver minha filha liberta. Senhor, eu vou ver meu casamento restaurado. Senhor, eu vou casar com um grande homem de Deus. Senhor, eu vou ter a minha casa dos meus sonhos. Senhor, eu vou trocar o meu carro, aquele carro que eu tanto sonho. Eu sei que o Senhor pode me capacitar e eu vou realizar isso. Senhor, eu vou ter um cura. Eu vou ser curada. Né? Então, aquilo que você tanto deseja no teu coração, o Senhor tem prazer em nos abençoar, mas você precisa crer, crer no Deus do impossível. E quem decide tocar em Jesus não volta mais do mesmo jeito, não volta mais. Quem rompe os bloqueios da alma acessa a virtude do céu. E quem se move em fé experimenta aquilo que parece ser impossível. Nós fomos movendo, subindo a cada degrau. O Senhor foi, nos despertou, o Senhor foi trabalhando sobre a nossa família, o seu posicionamento em salvar a tua família, para você alinhar dentro do seu coração o propósito que você estava se posicionando na madrugada. Depois ele veio com libertação. Depois o Senhor veio com cura, né? Cura interior. Por que que precisou passar por tudo isso? Porque se você não passasse por esses processos, é impossível acessar a fé. É impossível, porque vem muitos bloqueios, vem dúvidas, e você não consegue. Mas o Senhor hoje está ativando a sua fé. Amém? Que você possa realmente viver o sobrenatural em Deus, né? Então, assim, nós começamos a viver coisas, experiências extraordinárias, né? Em Deus. Gente, eu vivi tanta coisa, já são tantos testemunhos, se eu pudesse, contaria que tudo para vocês. Mas, coisas às vezes que o Emerson chegava a falar assim para mim, né, meu esposo, falar, ah, mas não vai dar certo isso aqui. Eu falei, vai, a gente vai fazer. Não, a gente vai viver, Deus vai fazer. E eu falar com convicção, não, falei, vai acontecer, eu creio, Deus vai fazer. E acontecia, gente. E assim, coisas extraordinárias, coisas que para nossos olhos era impossível. Eu tive uma experiência muito grandiosa dentro da igreja, quando veio um dia um homem de Deus veio ali pregar, e aí eu ali sozinha falando com Deus ali, eu falei, Senhor, você precisa falar com meu esposo, só que ele tá lá fora da igreja. Será que o Senhor seria capaz de chamar ele lá de fora para falar com ele aqui dentro? Falei, o Senhor precisava falar com ele, meu Deus, eu não aguento mais, o Senhor tem que falar com ele isso, 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 isso. E eu ali em espírito, quando chegou no final do culto, o pastor falou assim, vamos ficar de pé para ir embora, então? Eu falei, ai, Senhor.
E ele levantou dele, mas antes eu preciso falar com aquele rapaz que tá lá fora. E quem que era? Meu esposo. E ele entrou. E aí, quando ele entrou, o que que o Senhor falou com ele? Exatamente aquilo que eu pedi. Aquilo que eu falei, Senhor, será que o Senhor falaria com Hermes? Será que o Senhor falaria isso? Exatamente aquilo que eu pedi para o Senhor falou com ele. E aí eu ainda determinei, claro que naquele momento era o que eu estava precisando. A gente estava passando por muita dificuldade financeira. Só que foi quando eu peguei e falei para o Senhor, falei, Deus, e agora? O que que eu tenho que fazer com isso, então? Né? E o Senhor foi dando estratégias. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, fiz um empréstimo para tentar amenizar as dívidas que, né, tinha. Aí o que aconteceu? A gerente do banco fez eu assinar uma carta de crédito de consórcio de carro. E aí, no desespero, na vontade de realmente resolver o problema, fui lá, assinei o consórcio. E o Emer até falou assim: Meu Deus, está tentando liberar uma dívida, você fez mais uma, né? E daí eu falei: Amém, seja o que Deus quiser. Daí ele falou: Não, então nós vamos orar e nós vamos ser contemplados logo com essa carta. Falei: Amém. Aí foi o que aconteceu, gente. 7 dias depois que eu assinei a carta do consórcio, eu fui contemplada. Exatamente 7 dias depois. A gerente do banco, ela falou assim, meu Deus, o que que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, de alguém fazer carta de consórcio ser contemplado assim tão rápido. A pessoa fica quase a carta inteira orando, e, digamos, esperando, né? Eu falei, não, mas eu orei. E ela até falou assim, você é crente? Eu falei, sou crente. Falei, e o meu Deus fez. O meu Deus fez. E o que que aconteceu? A gente tinha um carro quitado já na época, a gente conseguiu vender aquele carro no mesmo dia, em 45 minutos. Aí a gente pegou a carta do consórcio e pegou um carro, que é o que a gente tem até hoje, e e o dinheiro do carro do outro carro a gente pagou com empréstimo. E ficamos sem dívida. Então, assim, é romper em fé, né? Deus dá as estratégias, mas a gente precisa crer, a gente não pode ser movida pelo problema, tudo aquilo que está acontecendo agora. A gente tem que crer, não, Senhor, se o Senhor me deu uma palavra, eu tenho uma promessa, e eu creio nela, e eu vou romper, e eu vou viver isso. E nessas 7 madrugadas, eu creio que aquilo que eu estou gerando no mundo espiritual, aquilo que eu estou apresentando diante do Senhor, eu vou viver o extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, mulheres. Vamos orar então, né? Acessando este lugar, acessando as nossas promessas, porque eu creio que nós vamos viver o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Coloca a mão no seu coração. Vamos apresentar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós entendemos, Senhor Deus, nesta madrugada, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível viver o sobrenatural, é impossível viver milagres. Mas nós nos colocamos diante da tua presença e nós queremos romper em fé. Nós queremos romper, Senhor. Tira dos nossos olhos todas as escamas, aquilo que nos impede de ver o Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos, tira todos os bloqueios do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos avançar, para que nós possamos romper. Em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que muita coisa se levantou para nos impedir de acessar o novo. Quantas coisas se levantaram contra as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós tentamos parar, muitas vezes queremos até ficar dormindo, nem levantar, mas algo foi ativado em nós e nós estamos aqui. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, todos os nossos pedidos deste propósito de 7 dias. Nós já estamos rompendo em fé, estamos no sexto dia. E assim como essa mulher do fluxo de sangue, Pai, ela entendeu que precisava, Pai, passar pela multidão para ao menos tocar em Ti. E nesta madrugada, Senhor Deus, nós tocamos em Suas vestes, nós tocamos em Ti, Senhor, nós cremos no poder que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai, e é na autoridade que o Senhor me deu, eu declaro agora que essas mulheres vão acessar as promessas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, em nome de Jesus, que elas vão viver os milagres, aquilo que elas têm gerado nesses dias,
Eu declaro no mundo espiritual, famílias restauradas. Eu declaro, Senhor Deus, saúde sobre a vida das suas filhas. Toca, Senhor Deus, no corpo delas. Toca na mente, Pai. Toca no cérebro, Pai. Toca nos olhos. Toca no nariz, na boca, nos ouvidos, Pai. Toca na garganta. Toca na boca, nos dentes, Senhor. Toca, Senhor Deus, agora onde há enfermidade. Toca, Senhor meu Deus, agora no esôfago. Em nome de Jesus, toca no estômago, toca, Senhor, meu Deus, nos pulmões, toca no coração delas, Pai. Em nome de Jesus, vem com a restauração completa. Eu declaro curadas. Toca, Senhor Deus, no fígado, no pâncreas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, nos rins delas. Toca no intestino, Senhor. Toca em todos os órgãos. Agora, em nome de Jesus, seja tocada na sua coluna, que todos os ossos venham ser alinhados agora, restaurados. Eu declaro nesta noite a cura, cura do teu corpo físico, cura completa da sua alma. Toca, Senhor Deus, sobre os úteros. Toca, Senhor Deus, sobre as bexigas. Toca, Senhor Deus, agora sobre os ovários, sobre as trompas. Toca, Senhor meu Deus, agora sobre todo o sistema reprodutor. Em nome de Jesus, Pai, aquelas que querem gerar filhos, eu declaro agora úteros férteis, úteros agora que vão gerar filhos. Em nome de Jesus, Pai, úteros que vão gerar promessas, úteros espirituais que venham gerar filhos espirituais. Em nome de Jesus, Pai, toca no joelho, toca, Senhor Deus, nos pés. Em nome de Jesus, Pai, toca em todas as partes do corpo das suas filhas. Eu declaro agora, Senhor, que elas sejam tocadas pelo teu mover, pela nuvem da glória, da cura, cura física, Pai, que essa virtude que saiu de Jesus, que elas venham tocar agora, que Jesus venha sentir a virtude agora, pela fé delas. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro curadas, 100% curadas, toda dor vai sendo paralisada agora. Em nome de Jesus, seja curada, que você venha romper com tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor, que você venha viver os seus milagres. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a vida dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, transforma o coração deles, que eles venham ter a identidade deles fortalecidas no Senhor. Tudo aquilo que o diabo roubou, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, para perversão sexual, levando, Senhor Deus, para outros caminhos. Nós declaramos agora corações transformados, mente voltada ao céu, ao reino. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, eu creio, Pai, em filhos prostrados ao Senhor. Em nome de Jesus, venha colocar, Senhor Deus, no coração deles a fome e a sede pela tua presença. Eu declaro agora filhos no altar do Senhor, Pai, que eles venham se render em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, todos os filhos, Pai, neste momento, que foram seduzidos por espíritos da imoralidade sexual, Senhor Deus, com a sua identidade roubada, se envolvendo, Senhor Deus, com homossexualismo. Eu declaro agora libertação, eu declaro agora cura. Cura da alma, Senhor. Tudo aquilo que fez seus filhos se perderem, Pai, nesta caminhada, que eles venham voltar para a presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro esposos libertos, Pai, todas as resistências, todo o coração endurecido, que eles venham voltar completamente a Ti, que eles venham ter experiências com o Senhor, incomoda o coração deles, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço agora, ativa, Senhor, algo novo nessa casa, nessa família. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, arranca toda a dureza do coração, Pai, todas as dores do passado, tudo aquilo que fez suas filhas duvidarem daquilo que o Senhor podia fazer. Em nome de Jesus, que elas venham acessar algo novo, que elas venham acessar algo extraordinário, sobrenatural na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que elas venham testemunhar, Paizinho. Assim como eu tenho testemunhado do teu mover, do teu agir, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu declaro agora, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ativa a fé nelas. Ativa a fé, Senhor Deus, que elas venham viver algo extraordinário. Eu sei, Senhor Deus, que eu não vivi nada ainda daquilo que o Senhor é capaz de fazer, mas o pouco que eu tenho, Pai, o pouquinho que eu tenho, eu dou para elas agora. Que elas venham acessar, Senhor Deus, o sobrenatural, o extraordinário. Eu creio, Pai, que elas venham receber, Senhor Deus, 100 vezes mais.
Em nome de Jesus, Senhor, que elas possam sentir a tua presença, que elas venham sentir o teu mover dentro da casa delas, que elas sejam tocadas pela tua presença agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Reberia Balashuri Cantalabasuri Andre Kriya Balashe, Rabasuri Andara Kaseria Balasheria Manarabasuri Andalas. Seja tocada agora, seja tocada pela presença, seja tocada por essa nuvem de glória. Ponha para o Senhor, clame a Ele. Rashe cantarabasuri andere kiriabalasuri andalashe amanalase. Rokonchara kamanderebia barabasuri canteribia barabasuri amanas. Ah, o Senhor diz para você nessa madrugada a esperança. A esperança, filha, a esperança, porque tudo é possível aquele que crê, e você está ativando a sua fé. Você está entendendo que não é por suas forças, você está entendendo que não é do seu jeito, mas está colocando aos meus pés, você está colocando diante de mim. Eu só estava esperando o teu posicionamento, eu só estava esperando o teu despertar, de você entender que você precisa ser dependente de mim, que você precisa ser dependente da minha presença. É isso que eu espero de você, filha. E você sabe que eu estou falando contigo nesta madrugada. Você sabe que eu te chamei. Você sabe o quanto eu estava incomodando o seu coração para algo novo. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco elas diante da tua presença. Ah, Senhor, meu Deus, o Senhor conhece o coração das tuas filhas. Você sabe aquilo que elas tanto anseiam, aquilo que elas tanto precisam. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, pela fé, eu creio. Eu creio, Senhor Deus, em famílias restauradas. Eu vejo pelos olhos da fé. Em nome de Jesus, filhos libertos. Eu vejo pelos olhos da fé saúde. Eu vejo pelos olhos da fé mulheres grávidas. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor Deus, eu vejo pelos olhos da fé, Pai, aquilo que era impossível aos olhos humanos. A fé está sendo ativada nesta madrugada e elas vão viver o extraordinário, elas vão viver o sobrenatural, porque elas estão entendendo, Pai, que elas precisam confiar em Ti. Eu declaro sonhos realizados, portas de emprego abertas. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora maridos, esposos libertos. Eu declaro agora, Senhor meu Deus, essas mulheres que estavam travadas, que estavam, Senhor Deus, sem esperança de amar outra vez, de viver algo novo. Eu declaro, Senhor Deus, que elas vão viver algo novo. Um homem de Deus, Pai. Um homem que vem segundo Cristo veio para amar a igreja. Este homem virá para amar esta mulher, Pai. Em nome de Jesus, mostra para ela, apresenta para ela, Senhor Deus, este homem de Deus que virá para ser o esposo dela, Pai. Aquilo que ela tem apresentado ao Senhor. Em nome de Jesus, todos os bloqueios agora caem por terra. Todas as armadilhas do inferno caem por terra, Senhor. Que venha colocar no coração delas somente aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus, que elas venham ter a certeza, que elas não venham se mover pelas emoções, mas que elas venham se mover pela fé, que elas venham se mover, Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo colocar no coração delas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, no extraordinário. Eu creio no sobrenatural. E tudo, Senhor, será para a tua honra, será para a tua glória, sempre. Tudo para a tua honra, para a tua glória. Tudo para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é para ti, Senhor, que nós estamos aqui. É para o Senhor, Deus. Não é sobre nós, Pai, é sobre o Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai, em todo o tempo. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja conhecido. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a nossa casa, Pai, serve ao Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, famílias salvas, famílias diante do altar, vivendo o sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo hoje para todos sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Ai, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Eu creio.
Eu creio no sobrenatural, eu creio que vocês vão viver algo extraordinário. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio. Amém, mulheres. Amém, glória a Deus. Vocês vão testemunhar daquilo que vocês vão viver. Eu sei que já estão tendo testemunhos. Eu sei que o Senhor já está movendo, coisas já estão acontecendo, né? O fato mesmo da gente estar nesse processo de libertação, de cura da alma, Deus já está fazendo, gente. Vocês sintam o mover de Deus. É Ele tocando no coração, é Ele tocando na alma, Ele tocando no espírito. E vai acontecer através de vocês. Começa a declarar que na minha casa vai acontecer. O meu esposo vai ser assim, a minha filha vai ser assim, o meu filho vai ser assim, a minha casa vai ser assim. Começa declarando, Senhor, eu vou viver, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou ver meu esposo liberto, eu vou ver minha filha liberta, meu filho liberto, eu vou viver isso. Começa declarando, pode ter certeza que você vai viver o extraordinário. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, mulheres, mais uma madrugada vencida. Amanhã, nosso último dia dos 7 dias de propósito, você é mais que vencedora, está chegando o final. Glória a Deus, né, por tudo isso, né, por este mover extraordinário. Eu creio que até aquilo que estava morto dentro de você, né, a fé que tinha sido adormecida, a fé que estava ali, né, sabe Deus onde estava essa fé tua? O Senhor está ativando de novo, né? De você voltar a ser aquela mulher de oração, de você voltar a decretar, de você voltar a clamar, de você voltar a buscar, de você voltar a crer nas suas promessas, na sua palavra. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você: se você tem uma palavra, se o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida, você só não viveu ainda porque você não creu, porque existe dúvida no teu coração. Então, peça para o Senhor, fala, Espírito Santo, me ajuda. Tira esses bloqueios, essa barreira do meu coração, porque eu quero viver o novo, eu quero crer. Eu quero crer não por aquilo que eu estou vendo, eu quero viver por aquilo que eu creio que Deus é capaz de fazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, mulheres. Que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês, a família, a casa, que venha a ser sobrenatural e cada dia mais vocês venham sentir a glória de Deus aí neste lugar. Amém? Deus abençoe e até amanhã, 4h37. Deus abençoe. Até mais.